Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre nos seus corações. É um prazer estar aqui mais uma vez para partilhar a palavra do Senhor com vocês. E hoje, dia 28 de janeiro de 2022, dia de Santo Tomás de Aquino, eu quero que vocês tomem junto comigo para que partilhemos o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Vamos partilhar? Naquele tempo, disse Tomé a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aqui é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesse dia de Santo Tomás, nós temos o ensejo de refletir sobre a fé e a razão. Para muitas pessoas, fé e razão seriam inconciliáveis. Para algumas pessoas, aqueles que se acham doutores nas coisas do mundo, aqueles que se acham muito eruditos, muito sábios, muito entendidos, a fé seria quase que uma superstição, seria uma coisa para incautos, uma coisa para quem não tem um nível intelectual legal. E para outros, a fé basta. A fé seria, principalmente por aqueles que tendem a seguir a linha calvinista, né? A fé basta, a fé em si mesma poderia salvar o homem sem a necessidade de obras, sem a necessidade de conhecimento, sem a necessidade de doutrina, né? Sendo que fé e razão caminham juntas, sim, posso afirmar, não com a minha autoridade, que é pequena, insignificante. Mas eu queria trazer para a conversa alguns elementos. Vamos lá? Tem uma música gospel que diz assim que ninguém explica Deus. O cantor gospel, Clóvis Pinho. A música é bonita, uma música oracional e tem até um certo fundo de verdade, né? A nossa razão, ela chega até certo ponto. Depois de um determinado momento, ela não pode caminhar sozinha. Nós não vamos explicar Deus humanamente. Ela caminha junto com a fé. Papa João Paulo II, ele diz assim, na encíclica Fides et Ratio: a fé não teme a razão. Estas constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. A fé e a razão não se contrariam, não se anulam, mas elas são como que duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade. Santo Tomás de Aquino, embora humilde, embora um frei dominicano que vivia e que era reconhecido por seus irmãos, por seus confrades, como uma pessoa humilde, se tornou o grande doutor da igreja, juntamente com Santo Agostinho e com São Paulo, certamente um dos pilares da nossa fé católica. Santo Tomás, ele é considerado o doutor angélico e o doutor comum. Doutor angélico porque escreveu como ninguém sobre as criaturas espirituais, e doutor comum porque quando não se fala de dogma, de fé, a doutrina de São Tomás é aquela comumente aceita pela igreja. Um teólogo jesuíta, Joseph de Guibert, diz assim: simplesmente adotando a doutrina de Santo Tomás, adotamos a doutrina mais comumente aceita na igreja, confiável e aprovada pela própria igreja.
onde nenhuma razão grave o impede, a autoridade de Santo Tomás é suficiente para que se prefira a sua opinião. A doutrina de Santo Tomás é a comum da Igreja, disse o Papa Clemente VI. É regra certíssima da fé. A Igreja a recebe como sua, segundo o Papa São Pio V. Santo Tomás, na Suma Teológica, ele nos diz assim, que a teologia é uma ciência sobrenatural, que trata de Deus e suas obras na medida em que a ele se referem como princípio e fim. É uma ciência que não prescinde da fé. Retomemos o que disse o Papa João Paulo II. Fé e razão são as duas asas que levam o espírito à contemplação da verdade. A palavra que nós lemos agora há pouco, no Evangelho de São João, ela diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A contemplação da verdade, em última instância, em última análise, nada mais é, nada menos é do que chegar à própria contemplação de Deus, ao próprio Jesus, que é verdade, caminho e vida. Levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar a eles, disse Santo Tomás. Vamos buscar o conhecimento de Deus sem prescindir da fé, para que isso nos eleve ao conhecimento da verdade, do próprio Jesus? Que o Espírito Santo nos ilumine hoje e sempre, para que possamos contemplar a verdade pela luz natural da razão, sem perder de vista, sem perder do nosso horizonte a luz sobrenatural da fé, que tudo ilumina e vem transformar, vem dar ares mais coloridos àquela razão cinza que muitas vezes chega ao seu limite e não consegue transpor o próximo passo. Paz e bem para todos, fiquem com Deus.